A paz do Senhor Jesus. Muitas bênçãos desejamos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje queremos falar sobre a Bíblia. Queremos falar sobre a origem da Bíblia, a origem do nome Bíblia, da onde procede este nome. Vamos falar das divisões da Bíblia, vamos falar sobre alguns livros da Bíblia e sobre os seus escritores. Então, vamos começar falando sobre a origem do nome Bíblia. A palavra Bíblia vem do grego biblos e biblon, que quer dizer simplesmente livros ou o livro. E para isso se designam tanto o Antigo como o Novo Testamento. Os primeiros livros da Bíblia foram escritos em pergaminho e também em papiro. Esta foi a forma em que foram escritos alguns dos primeiros livros nos seus escritos originais. Queremos dizer também e falar um pouco agora sobre, rapidamente, as divisões da Bíblia. A Bíblia tem duas divisões principais. Primeiro, o Antigo Testamento e logo o Novo Testamento. O Antigo Testamento contém 39 livros e o Novo Testamento contém 27 livros, formando um total de 66 livros. Isto para as Bíblias de corte evangélico. As Bíblias católicas têm 7 livros a mais no Antigo Testamento. A palavra testamento vem de uma palavra do latim testamentum, que a sua vez procede do grego diateque, que tem o significado de pacto. Tanto o Antigo como o Novo Testamento têm também as suas subdivisões. Vamos saber quais são estas subdivisões. No Antigo Testamento, que já vimos, ele contém 39 livros. Primeira divisão se chama Pentateuco, que significa em si mesmo 5 livros. Quais são estes livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses livros foram escritos por Moisés. Então, esta primeira parte do Antigo Testamento contém 5 livros e se chama Pentateuco. Segunda parte se compõe de livros históricos e contém em sua totalidade 12 livros. São estes livros os seguintes: Josué, Juízes, Rute, Esdras, Neemias, Esther, 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 de Reis, 2 de Reis, 1 de Crônicas e 2 livro das Crônicas. Estes livros foram escritos por diferentes autores, diferentes homens escreveram estes livros. A continuação temos os livros poéticos, que se compõem de 5 livros. São estes: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E finalmente temos a quinta parte desta divisão, que são os profetas, que também tem a sua subdivisão. A primeira divisão dos livros proféticos se compõe dos profetas maiores. E os profetas maiores se compõem de 5 livros. São estes livros: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel,
Daniel. E os profetas menores se compõem de 12 livros. Quais são estes? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Agora vamos falar um pouco do Novo Testamento. Vamos falar sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento, nas suas divisões, em sua totalidade, contém 27 livros. Vamos ver então como se divide o Novo Testamento e qual são estes livros do Novo Testamento. Primeiramente temos os Evangelhos. Se dividem em 4. São esses evangelhos os seguintes: Mateus, Marcos, Lucas e João. Também temos um livro histórico, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. Este é o único livro histórico do Novo Testamento. Daí temos as epístolas ou cartas, que na sua totalidade são 21. Se dividem da seguinte maneira também: epístolas paulinas, aquelas que foram escritas pelo apóstolo Paulo. Se considera que são 14 as epístolas de Paulo, considerando neste término também a carta aos Hebreus, que alguns acreditam não ter sido escrita por Paulo, mas vamos considerar também esta carta como sendo escrita pelo apóstolo Paulo, ainda que não todos estão de acordo que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Hebreus. Essa carta, em alguns casos, é considerada uma carta de um escritor anônimo. Mas vamos ver o seguinte: as cartas escritas por Paulo, que são seguras que foi ele que escreveu, são as seguintes: Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 a Tessalonicenses, 2 a Tessalonicenses, 1 a Timóteo, 2 a Timóteo, Tito, Filemon e finalmente a carta aos Hebreus, que existem realmente dúvidas sobre quem realmente é o escritor desta carta. Depois temos as cartas gerais ou universais, em alguns casos conhecidas também como cartas católicas. Elas são 7. Santiago, ou conhecido mais bem como Tiago, primeira carta de Pedro, segunda de Pedro, primeira de João, segunda de João, terceira de João e, finalmente, Judas. Fazendo uma pequena aclaração sobre o que consideramos as cartas universais, também conhecidas como católicas, elas são conhecidas assim em alguns âmbitos simplesmente porque a palavra católica significa universal. Essa é a única diferença, não é que elas foram escritas por católicos ou que elas representam o catolicismo romano, mas que simplesmente a palavra católico significa universal. Assim que estas cartas são consideradas cartas católicas ou universais. E, finalmente, nos escritos do Novo Testamento, temos um livro conhecido como um livro profético, que é o Apocalipse. O Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, que comumente se crê que ele foi o escritor
o autor do livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse não significa nada estranho, não é nenhuma coisa relacionada com tragédias, destruição, morte e coisas pelo estilo. A palavra Apocalipse significa simplesmente revelação, como está escrito no mesmo livro. Isso podemos encontrar no primeiro capítulo do Apocalipse, no primeiro versículo, disse claramente da seguinte maneira: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Portanto, aqui temos claramente que a palavra Apocalipse não tem nada relacionado com caos, com destruição, com coisas deste estilo. A palavra Apocalipse simplesmente significa revelação. Mais adiante vamos continuar com algumas coisas muito interessantes sobre a Bíblia. Deus abençoe a sua vida.